Vai ser bênção. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui. Recording has started. Pode sentar. É verdade. Vou segurar assim. Ó, meus irmãos, eu estou aqui mais uma vez pela misericórdia de Deus. E tudo que eu vou tentar falar aqui, eu vou tentar ser um cristão em tempo integral depois desse estudo. Porque eu até agora, depois desse estudo, eu vi que eu não sou um cristão em tempo integral mesmo. Então vamos lá, meus irmãos. Eu peço perdão pelo nervosismo. Eu vou segurar o microfone assim porque eu estou tremendo. Então vamos lá. Eu já vou começar o nosso estudo fazendo uma pergunta. Como a sociedade te enxerga cristão? Eu vou deixar essa pergunta, né? E aí nós vamos nos desenrolar do nosso estudo. Eu vou pedir para minha irmã Luana abrir na palavra de Deus na 2 Reis 4:9. Por gentileza. Muito linda essa passagem, muito. Muito bonita. Aqui, né? 2 Reis 4:9 diz assim: ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Amém. Amém. E a sulamita disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Alguém já falou isso para vocês? Para mim nunca falou, meus irmãos. Nunca falou isso daí para mim. Eu acho isso lindo porque, assim, como é cristão em tempo integral, hoje está realmente difícil saber quem é um verdadeiro cristão. Para ser um cristão em tempo integral, temos que estudar a palavra. Primeiramente, estudar a palavra, estudar a vida de Jesus. Nós só vamos conseguir ser verdadeiramente um cristão em tempo integral se a gente tiver com a palavra de Deus nos nossos lábios, na nossa vida pessoal, na nossa vida não só dentro da igreja, não só nos cultos, mas lá fora, onde a sociedade enxerga a gente. Para ser um cristão, temos que estudar a palavra, estudar a vida de Jesus. Em 1 João 2,6 diz: o que diz que está nele deve andar como ele andou. Afirmar que somos cristãos é carregar nos ombros as responsabilidades de sermos seguidores e praticantes dos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os mensageiros da fé e nós precisamos dizê-lo apenas da forma que Deus diz que é para dizer. As pessoas gostando ou não, porque muitas das vezes, né, eu mesmo me omito. Às vezes eu vejo uma coisa acontecer e falo: meu Deus, mas isso é contra a palavra de Deus. E às vezes eu fico retendo para mim o que eu poderia dizer até para um irmão, até para uma pessoa familiar, e não falo, porque eu fico com medo das pessoas falar: ela está sendo muito radical e tudo, e acabo me retendo. O testemunho de ser um cristão em tempo integral e não parcial é fora daqui, como eu disse antes, né? Dos templos, dos domingos, dos cultos de orações. É negar a si mesmo e tomar a sua cruz. A cruz significa identificar-se com Cristo, com os seus sofrimentos, perseguições e rejeições que ele sofreu por causa do Evangelho. Sabendo que quando a gente segue a Jesus, nós vamos também sofrer essa rejeição, essa negação aí desse mundo doido que a gente está vivendo. O coração de Deus deseja que esquadriemos a sua palavra e nela encontremos suas verdades eternas. Pois os princípios da palavra de Deus nos trazem a revelação de quem é o próprio Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom? Tá, estou indo rápido demais, né? Posso falar? Pode. Eu lembrei daquela passagem que Pedro e os outros apóstolos são presos, né?
E aí os fariseus e os saduceus da época, né, falaram que vocês vão ser soltos, mas não falem mais nesse nome. E aí eles falaram, eles saíram dali e continuaram pregando, né? E aquela frase que eles dizem, né? Antes compete obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, que isso sirva pra gente também, né? Não se omitir, como você falou aí, independente do que as pessoas vão falar ou vão... Eu também me sinto assim às vezes. Às vezes a gente, né, tem uma oportunidade de falar e a gente fica ou tomando fora de alguém, alguma coisa assim, né? Mas a gente tem que espalhar semente. Eu tenho, só um exemplo aqui, eu tenho sentido de Deus, até pedi o Cleiton aqueles folderzinhos, né? Porque assim, eu pego muito táxi Rio, né? Aí eu falei, agora todo táxi que eu pegar eu vou dar um folderzinho do taxista. Aí botei isso no meu coração, sabe? De toda vez que eu, assim, não só ali, mas uma oportunidade com alguém, eu dar um folderzinho, dizer Jesus te ama, ou Deus te abençoe. E nem que seja uma sementinha pequenininha, né? Porque o resto quem faz é o Espírito Santo. Aí hoje mesmo eu já peguei, já dei pro... Aleluia. E assim a gente vai, nem que seja, né, gente, cooperar um pouquinho pro reino, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Amém. Verdade, minha irmã. É uma coisa também que eu me cobro muito sobre isso, porque a palavra de Deus diz assim, que mal servo, porque você sabe o que tem que fazer e você não faz. E quantas vezes eu falo, meu Deus, tantas pessoas no meu carro não dão folha, não falam nada, além de dar aquela palavra assim, necessitava. E eu me lembro dessa parte, até mesmo quando a Lu falou, eu me lembrei daquela passagem, quando Jesus foi preso, que Pedro estava lá entre eles, que ele negou, ele fala assim, mas você, até a maneira como você fala, e você é diferente, é como ele, então você é dele. Então é uma coisa que as pessoas têm que reconhecer. Eu me lembro que uns anos atrás, Cleide, Isabel, dessa época, eu me lembro que tinha aquelas irmãs que eram referência, que qualquer pessoa, até as pessoas não cristãs, não, vamos na casa da irmã fulana, que ela ora, e essas coisas hoje em dia, por que sumiram? Eu falo assim, meu Deus, por que as pessoas, não, vamos lá que a Cláudia vai orar, sabe? É aquela referência de você, as pessoas te verem como um cristão. Eu falo, meu Deus do céu, tá difícil. Vou até dar um exemplo aqui também. É tão assim que eu me lembro da época do meu pai, da minha mãe, que um cristão mesmo, o cartão de membro dele da igreja servia de crédito. Era. Sou desse tempo. Ele tinha um cartão de membro. O senhor, o crédito está aberto. E hoje em dia, você às vezes tem que esconder que é cristão, porque já, né, o cristão às vezes que se diz evangélico nos faz tanta vergonha, que quando você se apresenta, você tem que deixar a pessoa perceber que realmente você é um verdadeiro cristão. Você se apresentar, eu sou um evangélico, A pessoa já acabou. O seu testemunho tem que falar antes de você abrir sua boca. Né? Até dando um exemplo, a minha tia, ela é católica, né? E aí ela tem uma amiga que está muito depressiva porque perdeu a mãe. A mãe dela já morreu por uns 2 anos, mas ela chora o tempo todo, entrou numa depressão profunda. Aí minha tia, e assim, ela é católica fervorosa, né? Aí me ligou e falou, minha filha, eu queria pedir para você orar pela minha amiga, porque eu falei para ela que você ora muito bem, não sei o quê. Aí eu falei, tia, você acha? Eu acho que você tem uma oração forte. Que é oração, gente, falou assim, né? Eu nem imaginava isso, né? Mas aí, quer dizer, ela em vez de falar para a amiga que ia orar, ela falou, não, eu vou falar para minha sobrinha orar por você. Aí até mandei um áudio para ela, para essa amiga dela, pelo WhatsApp, falei da nossa igreja, falei que nós temos a reunião de oração, falei até do Cleiton, olha, eu tenho um irmão, um pastor que pode dar uma palavra para a senhora e tal. Falei, vou ter a semente para ela, né? Mas ela não respondeu. Então, assim, a nossa parte, né, que eu fiz foi falar com ela, dizer... E eu falei, olha, quando você quiser participar das nossas orações, às quintas-feiras, fica à vontade, só me chamar. Então... Amém. Glória a Deus.
Amém. É isso que a Bebel falou. O nosso maior testemunho, né, é a nossa vida, né? A Claudina quer falar. Cláudia. É uma coisa assim, essa questão de ser um cristão em tempo integral, isso aí, eu até azucrino a vida do Cleiton, porque isso me incomoda, porque é uma coisa, irmão, que eu fico pensando que Jesus fala que naquele dia, ele vai falar, é de você ser, como é que eu vou te dizer? É porque você tem uma responsabilidade muito grande, gente, você servir a Deus, porque você é um espelho, você tem que ser um espelho. É o seu testemunho. Às vezes você pode pregar, mas se você não tiver um bom testemunho, você vai por terra. Então isso é uma coisa que me incomoda demais, me incomoda muito, porque, meu Deus do céu, sabe, ainda falta muita coisa. E eu falo assim, se eu for salvo é pela misericórdia de Deus mesmo. Então acho que isso aí é uma coisa que devia realmente incomodar a maioria dos cristãos. Que é ser um cristão, assim, um cristão. Cristão significa o quê? Você servir a Cristo, né? Ser um seguidor de Cristo. Sim. Então acho que a sua vida conta muito. Isso é uma coisa assim que me incomoda demais. Amém. Salve os irmãos com o Pai do Senhor Jesus, Amém. né? Amém. Claudinha semana passada falou que eu não falo mais. Então... É isso aí. Fala, Cláudia, fala. De azucrina também, né? Esse sentimento que a gente tem, ele tem um nome dentro da palavra de Deus, né? Esse sentimento de será que eu estou andando certo? Será que eu estou sendo agradável a Deus? Isso tem um nome. E o nome desse sentimento é temor ao Senhor. Amém. Se nós paramos no final do nosso dia e pensamos, será que isso que eu estou fazendo, será que a forma que eu estou agindo está agradando a Deus? Será que eu estou andando de forma certa? O nome disso é temor ao Senhor. É isso que nós sentimos. Esse temor não é um medo, não é aquele desespero, né? Porque o pecador, ele sente medo de Deus, porque ele anda no pecado. O cristão, ele tem temor de Deus, e o temor é aquele respeito, é entender tudo que Deus fez pela tua vida, pela minha vida, e você não querer desagradar a Deus. Embora você saiba que no decorrer do teu dia, com certeza vai ter uma ou outra atitude que desagradou o Senhor. Mas você não sente prazer nisso. Percebe a diferença? Às vezes parece sucinta, mas existe uma diferença. De um lado eu tenho um comportamento exacerbado, um comportamento desleixado, e eu sinto prazer nesse tipo de comportamento. Do outro lado eu tenho um grupo de pessoas que buscam andar de forma certa, de forma digna, mas que são humanos e são falhos, mas não sentem prazer no erro. Quando nós começamos a sentir prazer no nosso erro, é que nós começamos a nos afastar de Deus e abafar a voz do Espírito Santo que fala no nosso coração. Eu acho interessante o texto de Gálatas, que diz que as obras da carne são conhecidas e os frutos do Espírito também são conhecidos. Mas quando ele fala do fruto do Espírito, eu lembro que o fruto ele nasce numa árvore, né? E os galhos, para darem esse tipo de fruto, eles têm que estar na árvore. E aí eu lembro que nós fomos enxertados em Cristo. Então os frutos do Espírito na nossa vida são consequência da nossa comunhão com Cristo. Se nós estamos na videira verdadeira, não tem como outro tipo de fruto ser gerado em nós. Percebe? Que tudo isso se conecta, Cristo sendo a videira, nós sendo enxertados nele, devemos produzir aqueles frutos que são os frutos provenientes de Cristo. E é por isso que fomos chamados de cristãos, porque olharam para nós um dia e falaram, são pequenas miniaturas de Cristo. Amém, irmãos? Amém. É isso. Todos nós erramos, irmãos. Sim. Todos nós erramos. A questão é, sentimos prazer no nosso erro? Aqui, ó. A página é para os irmãos. Eu queria fazer um comentário sobre o que a Cláudia falou a respeito de... Antes, né, a Bel também falou. Poxa, o cristão de antigamente também tinha uma tia, né? A minha tia Noemi, ela é viva até hoje. Ela já está com 80 e poucos anos, ela era mulher de oração.
de oração. As pessoas iam na casa dela, né, assim como a dona Georgette, né, que para mim a história da mãe da Bel assim também eu não conheci, mas marcou assim na minha vida de exemplo. E a minha tia era mulher de oração. As pessoas iam na porta dela pedir oração. Era por libertação, por uma situação na família. Irmãos, e a minha tia era um trabalho aquilo ali. Era um trabalho, porque muitas das vezes eu ia final de semana, né, para casa do meu tio e para os irmãos ver. Eu era uma adolescente, né? A minha família não era, a gente tinha um segmento assim, mas minha mãe vivendo lá da maneira que fosse, e eu só sentia paz, eu era adolescente, eu só sentia paz quando eu pisava lá dentro da casa do meu tio. Para vocês verem o ambiente, o que era. E quando eu era para me voltar para casa e ir embora, me dava uma tristeza muito grande no meu coração, porque eu queria viver ali, dentro daquela casa onde eu sentia paz, união, né? Mas por que Jesus habitava ali? Mas, e se falando nisso, né, queria fazer um comentário da minha tia, um exemplo, mas por que que a gente não vê mais isso, Claudinha, hoje? Não vê mais isso, Bel, né, os irmãos? Porque a gente ficou só com os cuidados das coisas do mundo. Então, como é que a gente vai ter poder se a gente só está com cuidado das coisas do mundo? Como é que a gente vai ser homens e mulheres de oração, né? Homens e mulheres de oração, se a gente está com cuidado só nas coisas do mundo. É quando a gente deixa as nossas preocupações com as coisas do mundo ocupar as coisas de Deus na nossa vida. Às vezes tem alguma coisa, irmãos, que eu estava até ouvindo agora um louvor do Logos, ouvindo, um que diz assim: há caminhos que o homem que está lá na palavra parecem ser perfeitos, mas o fim deles é mau. É um mal para nós. Então, irmãos, quando eu estou falando isso, em todos os segmentos, né? Às vezes a gente está dando muita atenção, até mesmo para a nossa família, né? Que às vezes Deus está cuidando de tudo, né? Está dando atenção demais para o nosso trabalho, que Deus está cuidando de tudo. É o que eu costumo dizer, independente de qualquer coisa, a única coisa que não pode faltar na nossa vida é Deus. Porque o trabalho ele passa. Muitas das vezes o nosso companheiro, o nosso marido, a nossa mulher também vai passar, pode morrer a qualquer momento, e a única coisa que não pode faltar é Jesus na vida da gente. Então assim, os nossos cuidados, infelizmente, com as coisas do mundo, nos deixam sem poder. Nos deixam sem poder, deixam mulheres e homens de Deus fracos, débeis na fé. Né? Então quando a gente voltar de novo com o pastor Alan sempre fala, né? Um retorno ao verdadeiro evangelho, ele está sempre falando isso. Então, quando ele fala desse retorno, é para a gente ser de fato retornar e ter aquilo que a igreja do primeiro século tinha. Né? Como a Luana falou muito bem, eles tinham acabado de ser maltratados, de ser ali açoitado, tanta coisa, saíram de lá, começaram de novo a pregar, a falar. Será que a gente ia ser como? Caramba, não vou mais falar, já apanhei, já levei não sei quantas chicotadas ali, vou levar de novo, né? Então eu vou ficar quietinho. Então, irmãos, é o nosso cuidado com as coisas do mundo que deixa a gente débil. Sim. Que deixa a gente sem poder do Espírito. O pastor Alan está sempre falando isso. O nosso pastor Cleito também, né? Está sempre aqui nas pregações falando isso. Mas quando eu estou falando isso para os irmãos, né? Tudo que eu estou falando aqui é em primeiro lugar para mim, né? É em primeiro lugar para mim. Onde é que eu estou falhando, né? Onde é que eu estou deixando de buscar Deus para estar buscando outras coisas que, irmãos, Deus vai nos dar. Ele cuida de nós, Ele cuida das aves, por que Ele não vai cuidar de nós, né? Então é isso, né? Infelizmente o nosso erro é aí. É esse cuidado, né? Finalizar rapidinho. É rápido. Até uma coisa que eu estava, a Valerinha falando agora, a gente falando do pessoal do passado, né, que tem que deixar um pouco. Eu estava vendo a mensagem do pastor, ele falando que nós temos uma. Quando você tem um horário ali para. Orar, para ler, né? Porque a gente tem horário para trabalhar, a gente tem horário para estudar, mas a gente não tira um momento, porque se você vê aqueles irmãos que a gente fala tanto de referência, a maioria, todo mundo fala assim, quantas vezes eu cheguei em casa e a pessoa estava lá de joelho orando, as pessoas tinham o seu momento de oração, tinham o seu momento de estudo da palavra, então isso automaticamente
A boca você se enche de Deus, então você transmite aquilo que você está cheio. O problema é como você falou, a gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para trabalhar, tem tempo para sair, para comer, tem tempo para tudo. Mas não tem um tempo, não, esse meu tempo aqui eu vou separar, vou desligar o telefone, é para orar e para meditar. Isso é que está faltando. O bom dos estudos é que a gente está também lendo mais, Isso. né? Então, baseado. Obrigado. Foi? Baseado na parte que está se falando assim, sobre a parte do mundo, né? Que a gente muitas das vezes fica mais voltada com as coisas desse mundo. Interessante como, não vou dizer coincidência, mas como as coisas se encaixam. Ontem, no meu tempo, durante o dia, eu fiz um estudo sobre Eclesiastes. Eu li o livro de Eclesiastes todo. Assim, a gente já conhece muitas passagens de Eclesiastes, mas eu quis reler o livro. E eu reli e fiquei vendo, caramba, Deus dá o Evangelho, que é a maneira como se deve se viver, e também dá em Eclesiastes o que é o mundo hoje. Aí eu estava lendo e vendo que justamente tudo o que a gente vive está contido dentro do livro. Então, mas mesmo assim, vê se eu não sei se eu vou conseguir fazer entender, que o Evangelho a gente realmente tem que estar buscando uma vida cristã dentro do Evangelho, que é para a gente poder conseguir superar as situações do mundo de hoje. Porque se a gente ficar só focada que, não, mas eu vivo nesse mundo, eu sei que o mundo, é difícil para a gente conseguir superar e buscar ser um verdadeiro cristão, né? Buscar ser cristão. Porque o mundo, eu sempre falo, é total. Nós aqui agora estamos falando sobre as coisas de Deus, mas a pena é pela fé, pela certeza do que a gente sente espiritual. É uma coisa que é sentida. Já o mundo não. O mundo é a demonstração. Estamos vendo o verde, estamos vendo as plantas. É diferente. Então a gente realmente tem que estar bem atento para conseguir. É como ser uma corda que puxa para um lado e a gente lutar para poder ir para o outro lado, buscar viver realmente pelo Evangelho. Amém, minha irmã. Tudo isso que todo mundo falou um pouquinho, quando Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, e é isso mesmo, né? Cada um, você sabe que você tem que fazer aquilo dali, fala, mas meu Deus, por que eu conheço o teu Evangelho, por que eu fiz isso? Mas é aqui a carne, eu acho que até o último momento da nossa vida, eu acho que vai ser essa luta, né? Entre a carne e o espírito. E todo mundo já falou aí o que eu ia falar aqui agora, rapidinho. Aí eu escrevi assim, uma vez que somos salvos, o cristão ele sabe que precisa anunciar, né? Na nossa conversão é assim, né? Quando eu me converti, aquele amor, eu falei, não, eu tenho que falar com a minha mãe, eu tenho que falar desse evangelho, e gente, e agora? Que eu não falo? Com meus colegas do trabalho, até mesmo que a minha mãe ainda não é convertida, meus irmãos, mas não é gostoso, né? Quando a gente, né, é salvo e a gente sabe daquela coisa gostosa da palavra de Deus que sabe que liberta, né? E a gente não fala, e a gente só quer ser um cristão parcial, integral a gente não sei, mas a gente tem que ser, meus irmãos. E né, sabe que precisa anunciar todas a mensagem do Senhor Jesus, levar as mensagens das boas novas de arrependimento e salvação, como está em Atos 4:20. Vou ler porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Porque, como a irmã Helena falou, a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus, mas não pode ficar só aqui. A gente só não pode ser só ouvinte, né? Temos que passar para as pessoas, porque tem muita gente aí que ouve assim, o evangelho, esse pessoal de YouTube, mas tem que ser aquele corpo a corpo, sabe? Aquele que, não, pode orar por mim? Não, vamos orar, sabe? Ele falar do problema dele e a gente anunciar que Deus está ali para salvar ele daquele problema, né? Aí o cristão
ele serve, o cristão, ele serve, nós não viemos para ser servido. Aí coloquei aqui que uma das estratégias do nosso inimigo é nos fazer, né, sair de negligente, né, que fala. E é isso, aí agora eu vou falar aqui, temos recebido para cuidarmos para que o princípio da mordomia não seja estabelecido. Agora eu vou falar só um pouquinho de mordomia. Aí no finalzinho é servir com responsabilidade, servir com amor, somos seus escravos, estamos aqui, né, somente para isso, porque Deus não precisa da gente para nada, somente para anunciar a palavra de Deus. E somos seus mordomos. Alguém sabe dizer o que significa ser mordomo? Eu já fui mordomo na minha profissão mesmo. Eu já fui. Eu que não trabalhei como garçonete, né? Meus irmãos, sabiam que eu gosto de servir? Gosto de servir, eu gosto. Notório. Eu gosto de servir assim, no nosso trabalho, eu gosto. Por exemplo, eu chego lá no trabalho e falo, ai, Janete, ainda bem que você chegou, você vai fazer café. Eu gosto de fazer o café, eu gosto de entregar um copinho para todo mundo. Eu gosto sim, eu gosto Só de... falar em servir. Isso, Aí, mordomos, eu vou falar rapidinho. Mordomos no Antigo Testamento significa administrar a casa, cuidar do dinheiro do seu dono. Imagina, né? A gente ter uma casa e chegar assim, Luana, olha, administra tudo aí pra mim, meu dinheiro. Pouca gente faz essa associação, né, do mordomo com o administrador, mas o mordomo, né, a palavra mordomo, se eu não me engano, ela vem de oikonomos, né, que oiko na realidade era uma porção de terra, né, e o oikonomos era aquele que ficava encarregado de cuidar daquela porção de terra para o seu senhor. Então é por isso que o mordomo traz esse peso da administração. Mas você não administra aquilo que é seu, é aquilo que é do outro, né? Que pertence ao outro. É verdade. E um exemplo aqui rapidinho, né, é de José. Ele era o ajudante particular de Potifar, né? Ele cuidava do que não era seu, se colocava no lugar do seu dono. Vou ler rapidinho Gênesis 39:4. É muito lindo, né, essa passagem. 39:4. José achou graça em seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aí imagina, né, então nós somos mordomos dos bens espirituais que Deus nos deu, né? Amém. Do nosso dom. Eu mesmo fico retendo, né, o dom. Eu ainda não sei o dom que eu tenho, não, mas eu fico retendo o dom que eu tenho, eu fico retendo as coisas. A Claudinha está do meu lado direto. Eu quero falar, mas eu não falo. Covarde mesmo. É verdade, meus irmãos, que se vai para a internet é covarde mesmo. Eu me sinto covarde mesmo, mas às vezes eu consigo. Aí fala que o mordomo não é o dono. Quando o mordomo tomava para si aquilo que foi lhe confiado, a relação de confiança era quebrado e ele era demitido. E tem na passagem, é muito linda essa passagem. Cleiton, você pode ler, por favor? Isaías 22, 15 e 18. Muito lindo. Sebna. Ó, que lindo. Isaías 22. 15 e 18. Rapidinho, por favor. Vamos lá. Você dá com o outro do mundo. É 15 e 22, você falou? Isaías 22, 15 e 18. De 15 a 18. Então vamos lá. Da minha vista. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: vai, encontra-te com este tesoureiro, precisamente até Sebna, o qual está encarregado da casa, e dize: o que tu tens aqui e que tu tens aqui, para que tenhas trabalhado aqui uma sepultura para ti, como aquele que talha para si uma sepultura em lugar elevado e que esculpe uma habitação para si mesmo dentro de uma rocha. Eis que o Senhor te arrebatará com um poderoso cativeiro e certamente te cobrirá. Ele certamente
irá revolver e arremessar-te como uma bola para dentro de um país imenso. Lá tu morrerás, e lá as carruagens de tua glória serão a vergonha da casa do teu Senhor. E o 19, e demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei do teu assento. Eita. Eu achei muito forte isso, né? Forte. Demitir. Jesus vai nos demitir se a gente não for um cristão verdadeiro mesmo, levar a palavra, não ficar só aqui, mas é rapidinho que eu vou ler aqui, rapidinho. E no Novo Testamento, né, ele ampliou a definição do mordomo, né? Todo mundo sabe, né, da parábola Lucas 16, que eu não vou ler. Aí coloquei aqui no finalzinho: como administradores fiéis, nós cristãos devemos usar nossos recursos que nos foi confiado. Será que quando Jesus nos chamar e perguntar, Janete, Luana, Claudinha, Valéria, Márcia, Mãe Helena, o que você fez com o corpo que ele te emprestou? O dinheiro, os seus bens, os seus dons, o tempo de vida, o que vamos apresentar para ele? Então essa é a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. Temos que ter cuidado com o que Deus nos deu. Luana, pode abrir em 1 Coríntios 4, 1, 2, por gentileza? Estou acabando já. Fica à vontade. Né? Rapidinho. Assim, pois, importa que todos nós considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados? 1 Coríntios, minha irmã? Isso. É isso mesmo? 1 Coríntios 4, 1, 2? Isso. Ah, tá. É que tá diferente, né? A minha leitura é um pouquinho mais... Tá. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém. É porque na minha... né? Fala assim, ó, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomo dos ministérios de Deus. Isso. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. É a fidelidade, meus irmãos. Está tudo aí. Esse daí é a fidelidade. E a regra do ouro é essa da mordomia. É gerenciar o que ele nos deu, nos confiou para o bem dos outros. Temos que usar tudo para o bem dos outros. Que sejamos um cristão em tempo integral, que hoje venhamos aceitar esse desafio, porque é um desafio, né, meus irmãos? Viver nesse mundo, a gente está nesse mundo, então a gente tem que, né, viver nele, mas aceitar esse desafio todos os dias, a gente ficar vigilante, né, nas nossas palavras, no nosso agir com as pessoas que não conhecem a Cristo ainda, né? O desejo de Deus é que sejamos cristãos integralmente, que ao pensarmos e agirmos, façamos dentro dos princípios eternos. Amém. Em 2 Coríntios 3, 2, 3 fala: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Onde você? Aí, meus irmãos, e por último, tudo que resume o que nós falamos hoje aqui, verdadeiramente, para viver o chamado de ser um cristão integral, é o amor. O amor é o único caminho. O Cleito colocou no estudo: o amor é a nossa maior fonte de motivação. Aí eu entrei em contato com o Cleito, ele pedi a ele para passar um áudiozinho para vocês que fala exatamente tudo que a gente falou em um trechozinho de um filme maravilhoso. A gente tirou esse trechozinho para os irmãos ouvem, porque é tudo aquilo que a gente falou. O amor é o único caminho. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.